paz, como é que vocês estão, pretinhas? Hoje a gente vai falar sobre ser mãe. Como é ser mãe para a Bia B. Ser mãe pra mim foi algo inovador, certamente, assim. Eu amadureci muito quando eu ganhei o Benzinho. É porque, na verdade, assim, a realidade em que eu vivia já me obrigava a amadurecer antes do tempo, né? A ser uma pessoa forte, a ser uma pessoa que lidasse com as coisas, né, acontecendo e tudo mais. E é muito louco, porque quando o Benjamin chegou, eu tinha que ser ainda mais forte, porque agora eu tinha que ser forte por mim e por um bebê inocente, né, que não entendia nada do mundo. E eu não queria jamais ver meu filho sofrendo, então eu pensei, cara, eu preciso ser uma boa mãe. Eu preciso dar o melhor pra esse carinha, sabe? E foi isso que eu fiz, pretinhas. Assim, com a chegada do Ben, eu descobri uma nova Bia que havia em mim. E é muito legal porque o Benzinho, ele reflete muito o que eu era quando eu era criança. E há pouco tempo eu gravei pra vocês um vídeo de autoestima. E é muito legal porque eu falo pra vocês que eu me descobri, né? Eu descobri a minha essência e quão linda eu era. Mas o Benzinho ajudou muito nesse processo. Porque o Benzinho, ele tem a personalidade muito parecida com a minha. O Benzinho parece um mini eu. E quando eu vejo o quanto o Benzinho é maravilhoso, isso faz pensar o quanto eu sou maravilhosa também e o quanto eu sempre fui, sabe? Porque na minha infância eu não me achava maravilhosa. E quando eu olho pra ele, eu percebo que eu sempre fui. E isso é uma das coisas que eu afirmo no meu filho, sabe? Eu afirmo pra ele que ele é um ótimo menino, que ele é muito maravilhoso. E eu dou força pra ele fazer tudo que ele quiser ou pensar, né? E eu também penso que eu tenho que ser uma mãe que seja amiga, que seja legal. Mas eu também preciso ser aquela mãe que dá limite, assim. Eu não sei se todas vocês sabem, mas eu sou mãe solo, né? O Benzinho, nessa vida sou eu e o Benzinho pra tudo. E ele tem a mim e só a mim. E ele me tem como referência. Então eu preciso ser aquela pessoa que traz os dois pontos, sabe? Eu preciso ir com ele do 8 ao 80, que é da brincadeira e da diversão. Mas trazer também... Isso aqui, tá olhando? Sorry, I'm sorry, sorry. Mas eu preciso trazer também pra ele aquele ponto de equilíbrio, sabe? Entendendo que o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele vai fazer que pode afetar o outro ou não. Ou seja, quando eu preparo o Benjamin, eu preparo ele pro mundo. Porque o Benzinho, ele vai ser agora um homem pra sociedade quando ele crescer, né? E isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi é que a gente não prepara os nossos filhos pra gente. Então, é muito errado você prender o seu filho ou fazer o seu filho entender que só a rotina dele vale ou que só as coisas dele são importantes. É muito importante você trazer a realidade pro seu filho, de que ele vai ser solto nesse mundo, que ele precisa ter empatia para com os outros. Ele precisa entender que o espaço dele termina quando o outro começa. Ele precisa entender como se colocar nos lugares, como entrar, como ficar, como sair. E é isso, esse é meu papel também pro Ben, sabe? E como o Ben não tem pai, né, o pai do Ben é falecido, eu preciso ainda ter esse papel um pouco mais rígido. Não tem como eu dividir esse cargo. Os dois cargos ficam pra mim, então é bem louco, assim. Eu acredito que quanto mãe, eu já tive muitos processos de... Sabe quando você entra em crise com você mesmo? Pensando assim, cara, será que eu tô sendo boa o suficiente? Será que eu tô sendo legal o suficiente? Sem contar que eu já ouvi muito que eu não era uma boa mãe, que eu não tava fazendo bem meu papel, que eu ia ser péssima, que meu filho ia dar errado por eu ter tido filho tão cedo. Eu já ouvi coisas bizarras. Mas mesmo assim, eu tive ali, ó, a minha mente ali, sabe? Fixada, em pé. Falei, não, cara, vai dar certo, eu vou conseguir ser uma boa mãe. E, gente, de verdade, existe uma coisa chamada instinto, né? Que a gente faz algumas coisas por instinto. Mas é muito importante também você ir atrás do seu conhecimento, entender o que você pode e não pode fazer com o seu filho, entender também a personalidade do seu filho e como você vai lidar com ele. E ter muito, 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 muito amor. Porque, literalmente, ser mãe é muito maravilhoso e tudo que eu apresento pra vocês no Instagram e nas outras plataformas é algo muito gostoso, mas tem por trás. Tem aquelas partes que não são tão legais assim, tem aquela hora de dizer um não, tem as birras e tudo mais, e nesse momento também é importante você entender que você precisa ainda assim ter amor, que você precisa ainda assim ter equilíbrio e paciência, porque ele é só um bebê. Um bebê indefeso que tá ali esperando por você, sabe? Pra receber carinho, pra receber limite, pra entender o que pode e o que não pode fazer. E no final tudo que ele quer é um colo seu. E de verdade eu sei que na minha infância me faltou muita coisa, né? Eu digo que por muito tempo eu fui muito carente, né? De carinho, de abraço, de beijo. É uma coisa que eu não deixo faltar na minha relação com meu filho. E eu acho importante, pretinhas. Se você for uma pessoa que não recebeu tanto amor assim, dê amor. Tente.
Era difícil pra mim abraçar, era difícil pra mim beijar, porque eu não recebi. Então imagina você entregar algo que você não tem desde sempre. É algo novo, mas mesmo assim a gente consegue. Eu digo pra vocês que consegue porque eu consegui, sabe? Eu era uma pessoa totalmente fechada, me abraçava e já ficava tipo... E hoje, nossa, vocês sabem, as pretinhas que já me encontraram na rua, as pretinhas que já me encontraram na rua, eu saio abraçando, não tenho essa. Mas é uma coisa que eu construí, sabe? Eu forcei isso, eu queria que isso acontecesse, eu queria ser uma pessoa mais amorosa, mais aberta. E eu vou te falar, dá super certo. Você se torna mais feliz e é muito bom. Então é importante isso acontecer pra você, sabe? Então, como eu disse, se você for uma pessoa que não recebeu tanto, tente dar. E tente absorver de algum lugar, cara. Tente absorver de algum lugar, sabe? Se conecte a pessoas que são boas. E se você é mãe sozinha, tenha forças. Vai valer a pena. Outra coisa, um ponto muito importante, acabei de lembrar aqui que me deu um estalo. Se você é mãe, seja solo ou não tenha o seu filho como a primeira prioridade. Meu Deus, Bia, que isso? Que bizarro. Você tem que ser a primeira prioridade. Porque se seu filho precisar, você precisa estar bem pra cuidar dele. Então você tem que se priorizar. Você tem que ter seu tempo. Você tem que cuidar de você. Você tem que se sentir bonita. Você tem que tirar o seu tempo pra, sei lá, passar com seu namorado, com seu marido, com seu ficante, que seja. Você precisa ter essa individualidade sem a criança. Pra você poder estar 100% para a sua criança. Porque não adianta. Ninguém que não tá bem consegue dar coisas boas. Sacou? Então receba também, sabe? Sinta também um pouquinho mais de você, tenha esse tempo pra você, que seja que você coloque a criança na escola e num dia de folga você sente o dia inteiro e veja filme e faça nada. Você merece. Hoje não arrumei a casa porque eu tava muito cansada. Descansa, você merece. Por quê? Calma, você merece descansar. E vou te falar, todos podem te julgar, mas o seu filho, ele te ama tanto que ele sempre vai te entender. E se um dia ele não entender, saiba que você ainda assim tá fazendo certo. Um beijo no coração, meus pretinhos. Eu amo muito vocês. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar e compartilha com aquela sua amiga que também é mãe. Que também, assim como a gente, precisa ouvir essas dicas que eu tenho aqui. Ó, tô aprendendo. Daqui a pouco vai ter mais dicas, porque a gente sempre evolui. Tá bom? Ó, um beijo no coração. Amo vocês, pretinhos e pretinhas.